Pirou o negócio, tá doido. Que foi, gente? Que isso? Para! Para! Eita lá. Beleza, agora vamos parar, né? Aí. Olá, pessoal! Hoje mais um gênero textual relacionado à persuasão, à argumentação. É o texto publicitário. Estudaremos o conceito, a estrutura, os recursos e a sua finalidade. Vamos lá! Então, pensando na estrutura de um texto publicitário, temos que levar em consideração a seguinte forma. Então, temos o título. O título geralmente é bastante criativo e atraente, baseado em um conjunto de palavras carregadas de linguagem conotativa, ou seja, uma linguagem figurada. E para quê? Para dar um sentido irreverente, divertido para quem escuta a propaganda ou para quem lê o anúncio, justamente com o intento de atrair o consumidor. Também precisa ter imagens, são as mais inusitadas possíveis. Veja a propaganda da Coca-Cola que eu coloquei aí para vocês. Dispostas de forma a chamar a atenção de acordo com as características do produto anunciado. Tá lá, né? Ontem fui planta, hoje sou pet. A propaganda da Coca-Cola. Quanto ao corpo do texto, nessa parte é desenvolvida a ideia sugerida no título, com frases curtas, claras e objetivas, adequando o vocabulário aos interlocutores destinados. Então, a gente precisa saber quem é o público-alvo ao criar um anúncio publicitário. A identificação do produto ou da marca. Funciona, pessoal, como uma assinatura do anunciante. Ocorre também de aparecer o slogan junto à marca anunciada, para dar mais ênfase à comunicação. Certos slogans são de nosso conhecimento, como por exemplo, Red Bull te dá asas. Se eu tivesse só colocado a imagem e não tivesse colocado a escrita Red Bull te dá asas, vocês mesmo assim pensariam no slogan ou imaginariam através da imagem essa ideia de Red Bull te dá asas, porque é um slogan que já ficou impregnado à marca. Essa identificação do produto faz com que se venda mais, faz com que esse produto ele não seja esquecido pelo consumidor. Então, aí eu coloquei o a partir do anúncio acima, mas eu coloquei o anúncio aqui do lado, né? Ali, Sundown, a vida gira em torno do sol. Eu gostaria agora que vocês respondessem. A, qual é o slogan? B, qual é o público-alvo desse produto? E C, a relação que predomina entre a imagem e o texto. Respondam aí. Muito bem, pessoal. Então, vamos agora responder
O que é um anúncio publicitário? Depois dessas informações que eu passei para vocês, vocês já devem ter percebido, não é mesmo? Agora, vamos ver se a resposta que vocês deram corresponde com o nosso contexto. Então, anúncio publicitário ou simplesmente publicidade é um gênero textual que promove um produto ou uma ideia, sendo vinculado pelos meios de comunicação de massa, jornais, revistas, televisão, rádio e internet. Podemos encontrá-los também em outdoors, panfletos, faixas ou cartazes na rua, no ônibus, no metrô, etc. Muito bem, agora nós vamos fazer uma boa análise sobre como criar um anúncio publicitário, que está nesse site aí, e agora eu vou ler para vocês. Coescrito por James McKenna. Então tá lá, como criar um anúncio publicitário. Criar um anúncio publicitário que conquiste a atenção dos clientes, dos seus clientes, caso vocês tenham que fazer um anúncio publicitário para Pro, em potencial, pode até parecer difícil, mas é mais simples do que você imagina. Na verdade, quanto mais simples o anúncio, melhor. Então vamos ver o passo a passo. Primeira parte, você precisa compreender a audiência. Quem é o seu público-alvo? Embora um serviço ou produto possa ser útil para uma grande gama de consumidores, considerar apenas uma segmentação específica dentro da audiência costuma ter uma prática útil na publicidade. Um único anúncio não pode querer chamar atenção ou atingir cada pessoa do planeta. Aceite esse fato e considere quais consumidores são mais relevantes para o projeto em questão. Então, o anúncio publicitário nem sempre agrada a todo mundo. Vocês sabem disso, né? Pois tenho certeza que, por exemplo, tem gente aí que gosta de Nutella e tem gente que não gosta de Nutella, não é mesmo? 2. Descreva o público-alvo. Imagine o cliente em potencial. Qual o gênero ou a idade aproximada dele? Ele vive nos centros urbanos ou em áreas rurais? Qual a faixa de renda dessa pessoa? Quais outros produtos ela consome ou gostaria de consumir? Quanto mais detalhada a descrição do público-alvo, mais segmentada e eficaz será a sua campanha publicitária. Tem aí um mapa mental em inglês. E agora, ainda em compreendendo a audiência, que é o público-alvo, você deverá, ou caso tenha que produzir um anúncio publicitário, descrever o relacionamento do público-alvo com o produto ou o serviço prestado. Quando já tiver descrito o estilo de vida e as informações demográficas básicas do consumidor, pense em como ele interage com o produto específico. Quando ele vai usar o produto? Com qual frequência? Que frequência? Ele reconhecerá imediatamente o benefício ou a função do produto ou precisará compreendê-los? Olha lá, o rapazinho já pensando nisso também. Identifique os concorrentes. Existem outros produtos no mercado com funções semelhantes? Provavelmente você já projetou o produto com a concorrência em mente. Agora, pense em como o anúncio desafiará especificamente ou complementará os anúncios dos concorrentes e como essas empresas reagirão à sua campanha publicitária.
Ah lá, uma pesquisa no Google, vão sair quantos produtos iguais ao seu. Descreva também o mercado atual. Reflita sobre o posicionamento do produto no momento. Ele é um lançamento ou é um produto mais antigo? Como ele se diferencia dos outros produtos mais estabelecidos no mercado? Os consumidores já reconhecem e confiam a sua marca? Leve em conta também o cenário competitivo e os consumidores que já estão em jogo. Você quer conquistar os clientes da concorrência ou quer atrair um público que ainda não tem as necessidades atendidas por nenhum outro produto? Cada abordagem envolve os próprios desafios. Desenvolva uma estratégia. Baseando-se nas informações compiladas a respeito do público-alvo e da forma como ele enxerga o produto, você poderá começar a planejar uma estratégia de marketing. A estratégia deverá levar os seguintes elementos: a empresa, que é você, o cliente, produto-alvo, o público-alvo, perdão, a companhia e a concorrência. Embora seja um conceito complexo, qualquer pessoa pode desenvolver uma estratégia ao longo do tempo, desde que se concentre nos desejos, pontos fortes e possíveis ações futuras dos 3 jogadores em campo: você, o consumidor e a concorrência. Pessoal, tudo isso para você pensar antes da produção de um anúncio publicitário. Agora sim vem a parte de escrever o anúncio, de redigir o anúncio. O slogan simples e cativante. Pense em uma frase breve e interessante. Um produto comum não precisa de um slogan com mais de 6 ou 7 palavras. Mude o texto se a frase soar complicada demais quando dita em voz alta. Independentemente do conteúdo, o slogan deverá atrair a atenção do consumidor e convencê-lo de que o seu produto é diferente das opções oferecidas pela concorrência. Considere, olha a rima, tomou o Doril, a dor sumiu. Humor, deu duro, tome um Dreyer. O jogo de palavras do Chocolate Bis, quem pede um, pede bis. A imaginação e criatividade dos Chinelos Rider, dê férias para seus pés. E as metáforas, Red Bull te dá asas. A literação, sua casa, seu orgulho, souvenir. Um apelo pessoal, união, fazendo a vida mais doce. A ironia, a cerveja Carlsberg tem uma placa no centro de Copenhague com o seguinte texto: provavelmente a melhor cerveja da cidade. Crie um texto memorável. A mensagem precisa estar na mente do consumidor no momento da compra. Um anúncio pode ser confundido com milhares de outras peças publicitárias no segundo em que apela para a frase manjada da publicidade. Por exemplo, novo e melhorado, satisfação garantida, compre e ganhe um brinde. Além disso, a audiência está tão acostumada a ouvir clichês publicitários, que nem presta mais atenção a eles. Então, cuidado com o clichê, seja em textos dissertativos que em textos publicitários, perceberam? O que importa é a forma como o público-alvo se sente, não o que ele pensa. Você terá feito um bom trabalho se o consumidor se sentir bem com a sua marca. Na publicidade impressa, surpreender o leitor para conquistar a atenção dele é particularmente importante para os anunciantes que têm muito a dizer. Por exemplo, um anúncio longo não chamaria a atenção de muita gente se não tivesse uma chamada impactante e incomum. O público-alvo
vai continuar lendo o anúncio se quiser entender a piada. Perdão. Respeite a linha tênue entre a polêmica e o entretenimento. Cuidado, pessoal! Ultrapassar os limites do bom senso para tornar um anúncio mais chamativo é uma prática comum, mas não exagere. O produto deve ser reconhecido pelos próprios méritos e não por uma propaganda de mau gosto. Olha lá. Use uma técnica de persuasão. Agora é importante, hein? Tenha em mente que o significado de persuasão não é simplesmente convencer. O objetivo é levar o consumidor a acreditar que o seu produto é melhor do que as outras opções oferecidas pela concorrência, já que a forma como alguém se sente em relação a um produto costuma ser um fator determinante na hora da compra. Eu acho que o preço também, hein? Aqui estão algumas técnicas testadas e aprovadas para ajudá-lo a criar anúncios cativantes. Repetições. Repita elementos chaves para para gravar o produto na mente do público-alvo. Normalmente, o consumidor precisa ouvir um nome muitas vezes antes mesmo de se dar conta de que o ouviu. Os jingles são uma forma de fazer isso, mas também podem acabar sendo irritantes. Caso queira seguir esse caminho, pense em uma técnica de repetição mais criativa e menos óbvia, como aquela usada no famoso comercial do chocolate batom. Compre batom, compre batom. Embora as pessoas odeiem repetições, elas invariavelmente lembram daquilo que ouvem diversas vezes, o que já é meio caminho andado para um anunciante. Lembram da caneta azul? Bom senso. Desafie o consumidor a pensar em um bom motivo para não comprar o seu produto ou serviço. Humor. Provoque risos no consumidor, tornando sua marca mais simpática e memorável. Essa técnica combina muito bem com a honestidade do anunciante. Sua empresa não é a mais bem-sucedida do mercado? Anuncie que suas filas são mais curtas. Senso de urgência. Convença o consumidor de que é importante agir rapidamente. Ofertas com prazo limitado e liquidações relâmpago são métodos mais comuns. Mas fuja das frases clichês que entrarão por um ouvido e sairão pelo outro. Conheça o consumidor. O anúncio mais inteligente do mundo não vai funcionar se conseguir... não vai funcionar, tá certo. Se não conseguir chamar a atenção do público-alvo. Você quer atingir uma determinada faixa etária? Quer pessoas com uma faixa etária de renda certa? Busca consumidores com interesse específico? Sempre compare a publicidade com o público-alvo definido no início do processo. Essas pessoas responderiam ao anúncio? Mantenha o público-alvo em mente durante todo o processo de desenvolvimento do tom e do visual do anúncio. Lembre-se, o texto e as imagens precisam chamar a atenção do consumidor, mas sem ofendê-lo ou menosprezá-lo. As crianças costumam ser mais hiperativas, portanto, você precisará chamar a atenção delas em diferentes níveis: cores, sons, imaginação. Os jovens adultos gostam de anúncios bem-humorados, tendem a seguir as tendências e são muito suscetíveis à influência dos amigos. Os adultos têm mais discernimento e costumam apreciar a qualidade, o humor sofisticado e uma boa relação
custo-benefício. Eu agora há pouco falei de preço, né, pessoal? Encontre um meio de conectar os desejos dos consumidores com o produto anunciado. Neste ponto, você precisa conferir novamente a estratégia de marketing, assegurando-se de que o foco da campanha é o aspecto mais atraente do seu produto. Por que ele deveria atrair as pessoas? O que o diferencia de produtos semelhantes? O que ele tem de melhor? Todos esses são bons pontos de partida para um anúncio publicitário. Pergunte a si mesmo se o produto ou evento faz a audiência se sentir melhor consigo mesma. Você está vendo uma coisa que as pessoas vão querer comprar para se sentirem melhores em relação ao próprio status econômico ou social? Por exemplo, talvez você esteja anunciando ingressos para um jantar beneficente planejado para transmitir uma aura de luxo e elegância. Mesmo que o valor do ingresso esteja bem abaixo do que as pessoas realmente ricas poderiam pagar. Nesse caso, tente incutir um tom de indulgência no anúncio. Determine se o produto tem uma finalidade prática. Siga outra direção se você quiser vender um objeto prático, como um aspirador de pó, ou seja, um anúncio desenvolvido para desempenhar tarefas comuns ou facilitar a vida da audiência. Em vez de dar destaque ao luxo, concentre-se em como o produto ou evento propiciará o relaxamento e a tranquilidade do consumidor. O consumidor tem algum desejo ou necessidade que ainda não é atendido pela indústria atual e que criará um mercado específico para o seu produto? Avalie a demanda do produto ou serviço para ver se você venderia mesmo esse produto. Não se esqueça de incluir todas as informações relevantes, apesar do anúncio publicitário não poder ser muito longo. Se o consumidor precisar da localização, do telefone ou do site da sua empresa para ter acesso ao produto, inclua essas informações no anúncio. A propaganda de um evento deverá incluir local, data, horário e o valor dos ingressos. O elemento mais importante é o que chamamos de call to action, chamado para atenção. O que o consumidor deve fazer depois de visualizar o anúncio? Deixe isso bem claro. Decida onde e quando anunciar. Essa parte eu vou pular. Decida onde e quando anunciar. E agora o design, pessoal. Design importantíssimo também. É uma das coisas que mais chamam a atenção. Escolha uma imagem marcante. Muitas vezes, o melhor caminho a seguir é aquele que é simples, porém inusitado. Por exemplo, as campanhas da Apple com aquelas silhuetas coloridas que mal mostram os iPods são instantaneamente reconhecíveis porque não se assemelham a nenhum outro anúncio. Subway. Destaque-se da concorrência. Um hambúrguer é apenas um hambúrguer, mas você nunca vai fazer uma venda se cultivar essa mentalidade. Use o anúncio para destacar suas vantagens em relação à concorrência. Para evitar processos judiciais, fale sobre o seu produto e não sobre o deles. Por exemplo, um anúncio do Burger King nos Estados Unidos tirava sarro do tamanho do Big Mac e, ao mesmo tempo que falava apenas a verdade, a caixa mostrada na campanha é realmente uma caixa de Big Mac, portanto o McDonald's não teve base legal para retaliar. O logotipo é opcional, então nós vamos pular. A técnica artística ou o software para criar o anúncio. A forma como uma peça publicitária
será criada dependerá do meio em que ela será veiculada. Tenha em mente que, se estiver começando do zero, você levará um bom tempo para se tornar habilidoso em um software de design. No nosso caso, tem a ver só com a forma escrita. O design, por enquanto, vale um pouquinho menos, a não ser que você queira se formar como publicitário ou publicitária. Olha lá, testando o anúncio. Então, para ver se as pessoas gostam do seu anúncio. Caso a audiência do anúncio tenha a opção de telefonar para o seu negócio, diga que peçam para falar com o Marcos. Em outro anúncio, diga que peçam para falar com a Laura. O Marcos e a Laura não precisam existir. O importante é que a pessoa responsável por atender os telefonemas anotem quantas pessoas ligam e pedem para falar com cada nome. Olha que interessante. Essa é uma forma gratuita de monitorar quais anúncios estão atraindo clientes e quais não estão. O monitoramento do site, as vendas no site, que houve essa propaganda, os cupons, caso peçam para vocês criarem cupons, a Unicamp pode pedir em seus vestibulares esse tipo de texto e pode pedir também para vocês criarem coisas extras, como os cupons. Então, vamos às dicas para finalizar essa aula. Revise o anúncio diversas vezes antes de veiculá-los. Menos é mais. Quanto menos o consumidor, o leitor precisar ler e o ouvinte precisar ouvir, é melhor para o anúncio. A publicidade custa zero, mas um anúncio de qualidade pode levar uma empresa longe. Portanto, talvez valha a pena contratar um redator profissional para a criação de uma boa peça publicitária. No caso de vocês, não, porque vocês precisarão criar o anúncio publicitário sozinhos. Sempre que possível, verbos no imperativo ou verbos de ação. Evite o uso de cores apagadas ou fontes muito pequenas, ou o anúncio passará despercebido. Depois, escolha um local adequado para veicular o anúncio. Pense em como o anúncio vai envelhecer. A publicidade pode e deve tirar proveito das tendências modernas do design, mas você não vai querer que as pessoas olhem para o seu anúncio daqui 10 anos e fiquem chocadas com o conteúdo da sua campanha. Muito legal, né, pessoal? Então, por enquanto, ficamos por aqui e nos vemos na próxima aula. Até mais!